Gente, a gente tem feito um estudo, a gente tem feito uma série de pregações que tem como base Daniel, capítulo 9, ok? E a gente tem visto aqui, né, aspectos e práticas de um verdadeiro servo de Deus, né? Nós já vimos que Daniel, ele viveu a maior parte da vida dele longe da sua terra, longe da sua cultura, né? Preso, né, cativo lá na Babilônia, como um escravo, né? Mas Deus o honrou, né? Deus colocou em uma posição de destaque. E Daniel sempre foi fiel a Deus, mesmo em meio aos seus inimigos, mesmo em meio às armadilhas que fizeram contra ele, né? Todos conhecem a história de Daniel na cova dos leões, né? Da armadilha que foi feita contra ele para jogá-lo lá na cova dos leões. E nós vimos aqui no versículo 1 de Daniel 9, versículo 1 e 2, que Daniel, mesmo sendo um profeta de Deus, ele era alguém que estudava as Escrituras. Nós vimos aqui que ele, com base na profecia de Jeremias, com base nas Escrituras que estavam escritas lá por Jeremias, ele entendeu que o tempo que o povo de Deus estaria cativo na Babilônia era um período de 70 anos. Era um período que tinha chegado ao fim com a chegada do Império Medo-Persa. E aqui no capítulo 9, já estava neste novo reinado, né? Já havia esse novo rei reinando lá sobre a Babilônia, sobre os caldeus. O Império Caldeu havia caído, né? Que é o Império Babilônico. E agora, quem estava reinando sobre aquele mundo do Oriente Médio era o famoso Ciro, né? O imperador Ciro. Mas Ciro colocou um rei lá, que é Dario, sobre a região da Babilônia, e Daniel estava sobre este reinado. E nós vimos aqui também, no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 9 de Daniel, que Daniel, além de ser alguém que buscava o Senhor através do estudo das Escrituras, ele também era alguém que buscava o Senhor através da oração, né? Nós vimos que Daniel, ele era alguém que ele orava no mínimo 3 vezes ao dia. Nós vimos lá no capítulo 6 de Daniel, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Durante 3 momentos, durante o dia dele, ele se ajoelhava e ele buscava a Deus em oração. Então nós já vimos 2 características, 2 aspectos de um verdadeiro servo de Deus. O primeiro que nós vimos é que o servo de Deus, ele considera as Escrituras como palavra de Deus. Isso significa que ele se alimenta das Escrituras e que ele estuda as Escrituras. O segundo aspecto, a segunda característica que a gente já viu nos domingos passados, é que o servo de Deus, ele é uma pessoa de oração. Ele sempre está buscando a Deus em oração, né? Até uma frase que ficou bem marcada na pregação passada é que não existe cristão sem oração, né? O cristão, ele se relaciona com Deus através da leitura das Escrituras e através da oração. Deus fala ao cristão através da leitura das Escrituras e nós falamos com Deus através da oração. Hoje, gente, a partir aqui do versículo 4, nós vamos aprender que existe outra característica demonstrada aqui nesse texto, que é a seguinte: um verdadeiro servo de Deus, ele conhece a si mesmo e conhece ao seu Deus. Essa é a terceira característica, o terceiro aspecto que a gente pode observar aqui no capítulo 9 de Daniel. O verdadeiro servo de Deus, ele conhece a si mesmo e ele conhece ao seu Deus. Aqui no versículo 4, dá-se início à oração de Daniel. A gente viu no versículo 3 que ele orava, né? Ele foi buscar o Senhor em oração, como a gente pode ver aqui, ó, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aí no versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Aí a partir desse momento, dá-se início ao conteúdo da oração de Daniel. O que foi que Daniel orou a Deus naquele momento, tá ok? Até o versículo 19, nós temos o conteúdo desta oração. E ele começa a sua oração assim: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança
e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui na oração de Daniel é que Daniel sabe quem Deus é. Ele conhece a Deus. E olha como ele se dirige a Deus. Ele diz assim, ó: Ah, Senhor. Prestem bem atenção nessa expressão. Senhor. A palavra Senhor nas Escrituras, ela não é uma palavra que é usada só no sentido de respeito e de educação, né? Nós, quando vemos uma pessoa de mais idade, nós normalmente nos dirigimos a essa pessoa como Senhor ou Senhora. Mas aqui nas Escrituras, além do respeito, a palavra Senhor traz a ideia que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Isso significa que ele é o dono e mestre de todas as coisas. Ele é quem possui todas as coisas estão na mão dele, todas as coisas estão debaixo dele. Quando a gente olha para Deus, a gente se dirige a Deus e a gente diz assim, Senhor, nós estamos identificando em Deus a sua grandeza, a sua majestade, o senhorio dele sobre as nossas vidas. Então essa é a primeira palavra que Daniel utiliza aqui nesta oração, Senhor. E olha como ele continua no versículo 4. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Observem bem isso, meus irmãos. Deus grande e tremendo. Olha o que é que diz lá no Salmo 145, versículo 3. Quem puder abrir aí junto comigo, Salmo 145, versículo 3. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Gente, Deus, ele é grande. A grandeza de Deus, ela é insondável, ela é infinita. Deus, ele é maior do que o universo que ele criou. Deus, ele é maior do que todas as coisas. Deus, ele é grande, certo? Ele é grande e tremendo, como diz Daniel. Então, irmãos, é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente conheça a Deus. Um pregador muito famoso aqui do Brasil, ele disse certa vez o seguinte, e eu concordo com ele. Se alguém deseja começar a estudar as Escrituras, começar a conhecer as coisas de Deus, comece estudando os atributos de Deus. Comece estudando as características de Deus, certo? Então aqui a gente observa alguns desses atributos, algumas dessas características. Deus, ele é grande. Ao longo de toda a Bíblia, nós podemos ver várias coisas sobre Deus. Nós podemos ver que Deus, ele é todo poderoso, ou seja, ele é onipotente. Ele tem poder para fazer aquilo que ele quiser. Nós sabemos que ele é onipresente, ele pode estar presente em qualquer lugar ao mesmo tempo. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nós sabemos também que Deus, ele é amor. O amor de Deus, ele se manifesta através do sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas nós também sabemos que Deus, ele é justo, que Deus, ele é justiça. Aqui mesmo na oração de Daniel, nós podemos ver isso. Veja aí, ó, Daniel, no versículo 7, capítulo 9, versículo 7. Olha o que é que diz aí a frase. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Olha aí, olha o que é que Daniel está dizendo aí. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Olha o que é que diz lá no versículo 14. Ele diz assim, ó. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Justo é o Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo 7, versículo 8, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. A expressão aqui entranhas se refere ao íntimo do ser humano. Aí, ainda no livro de Salmos, no capítulo 9, abram comigo
Salmos, no capítulo 9. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Gente, Deus, ele é justo e ele julga com justiça, certo? E é isso que Daniel está reconhecendo aqui. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que Deus, ele escolheu um povo, que é o povo de Israel. E ele queria que esse povo fosse luz para as nações, que esse povo testemunhasse do nome de Deus para as nações. Mas este povo acabou caindo em transgressão, eles acabaram se desviando do caminho do Senhor. Isso durante várias vezes. Mas chegou um certo período que Deus enviou os seus profetas, como é o caso de Jeremias, para avisar o povo. Olha, vocês, por conta do pecado de vocês, vocês serão levados cativos para a Babilônia. Por conta do pecado de vocês, vocês serão levados como escravos para a Babilônia. E é isso que Daniel está reconhecendo aqui. O que é que Daniel está fazendo? Senhor, nós estamos cativos aqui na Babilônia porque nós pecamos contra ti. E aquilo que o Senhor fez sobre a nação de Israel, aquilo que o Senhor fez sobre a cidade de Jerusalém, o Senhor fez com justiça. Não foi por injustiça. Nós somos culpados. Nós somos os merecedores disso que aconteceu. Aquele mal que veio sobre a cidade de Jerusalém foi o Senhor que mandou, e o Senhor mandou com justiça, porque o Senhor é justo. É isso que Daniel está reconhecendo aqui no capítulo 9. Então entendam, meus irmãos, nós devemos conhecer a Deus como Ele é. Deus, Ele é Deus. Mas por que a gente tem que falar isso? Gente, para muita gente hoje, o Deus da Bíblia é um Deus Papai Noel. É aquele velhote de barba que olha lá de cima para a terra e diz assim, ho, 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 certo? Para muita gente, Deus é isso. Gente, Deus não é isso. Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. E Deus, ele é justo. Deus, quando ele olha para o seu pecado, ele fica indignado. Ele fica irado. A Bíblia diz que Deus se ira com aquilo que é errado, com aquilo que é pecaminoso, com a iniquidade. Isso desagrada a Deus. Certo? Então nós devemos conhecer a Deus. Nós não devemos criar um Deus na nossa cabeça e imaginar que Deus é da forma que a gente quer. Gente, Deus é da forma que Ele é. Não é da forma como a gente deseja. Deus é Deus. Deus, ele é o Senhor do universo. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Criador. E Ele faz conosco aquilo que Ele quiser fazer. Ele pode nos dar a vida, como Ele também pode tirar. E Ele dando a vida ou tirando, Ele é justo. É isso que Daniel reconhece aqui. A grandeza de Deus e a justiça de Deus. Mas não é só isso que Daniel reconhece na oração dele. Ele conhece a Deus e ele também conhece a si mesmo. E isso é importante. Nós devemos entender quem nós somos e o que nós fazemos. Veja aí o que é que diz aí no capítulo 9. O versículo 5. Olha o que é que diz aí, ó. Versículo 5. Olha o que é que Daniel diz. Ele diz assim, ó. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha o que é que Daniel está reconhecendo aqui. Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Nós somos pecadores, nós fomos rebeldes. É isso que Daniel está reconhecendo aqui. Veja aí, ó. Abram comigo Salmo, capítulo 51. Só para os irmãos entenderem. Quem está falando isso aqui, no Salmo 51, é Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Aquele Davi que venceu Golias. Aquele Davi que escreveu boa parte dos Salmos. Mas olha o que é que ele diz. Olha o que é que Davi fala aí, ó. Ele diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei
e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que as amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Olha, irmão, olha qual é a oração aqui do salmista. Ele está se dirigindo a Deus através de um salmo, e ele está reconhecendo: Senhor, eu pequei, eu sou um transgressor, e o Senhor é justo em julgar. Mas purifica-me, purifica-me. Eu sou um pecador, limpa-me do meu pecado. Essa é a oração aqui do salmista, de Davi. E essa é a mesma oração lá de Daniel. Daniel não chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu estou aqui em tua presença, porque eu sou um servo teu fiel. Eu não falho, eu não erro. Não é assim que Daniel chega na presença de Deus, não. Não é assim que Davi chega na presença de Deus, não. Nem o apóstolo Paulo. Abram comigo aí 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, gente, aquele homem que foi escolhido por Deus para levar a mensagem do evangelho aos gentios. Olha o que é que ele fala dele mesmo. Olha o que é que ele diz sobre si mesmo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala de si mesmo. Jesus, ele veio ao mundo salvar os pecadores. E ele diz: eu sou o principal. Ele olha para ele e ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Isso é Paulo. Isso é Davi que está falando que é pecador. E isso é Daniel falando que é pecador. Ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas falhas. O interessante de Daniel é que durante todo o livro de Daniel, nós não vemos Daniel falhando nenhuma vez. Me cite aí um pecado de Daniel que esteja registrado nas Escrituras. Não tem. Lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele compara Daniel com Noé e com Jó. Olha aí a comparação que ele faz. Só gente pequena, né? Para não dizer o contrário, né? Ele compara Daniel com Jó e com Noé. Noé é o único homem que foi escolhido por Deus para ser salvo naquele período do dilúvio. Jó, aquele homem que foi triturado por Satanás, mas mesmo assim permaneceu fiel a Deus. E ele compara Daniel a Jó e a Noé. Mas o próprio Daniel, ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, perdoa-nos, porque nós pecamos. Nós pecamos. Ele reconhece que é um pecador. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, a gente tem que entender isso. Nós que estamos aqui, nós não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Nós somos tão pecadores quanto eles. Nós somos pecadores, gente. Nós temos que reconhecer isso. Nós somos indignos de estar na presença de Deus, porque Deus é puro, Deus é santo, e nós somos pecadores. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não peca é mentiroso. Essa é a realidade. Nós somos pecadores dignos de condenação. Gente, se vier algum mal sobre nós, o que nós podemos fazer é como Daniel falou: Senhor, o Senhor é justo em fazer isso comigo, porque eu mereço a coisa pior. Eu sou um pecador. Gente, a minha boca fala coisas impuras, a minha mente pensa coisas impuras. Somos pecadores. Quando Isaías viu a Deus, lá em Isaías capítulo 6, ele viu Deus sentado lá no trono, dentro do templo. Ele olhou para Deus e a primeira coisa que veio na mente dele é o seguinte: eu vou morrer. Ele olhou para Deus e disse: ai de mim, que sou um pecador. Isaías, um profeta, ele falou isso. Somos pecadores, devemos entender isso. E pecadores dignos de condenação. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte.
Ora, se somos pecadores e o salário do pecado é a morte, isso significa que nós vamos morrer. Nós vamos pagar pelos nossos pecados. Porque lembra, Deus é justo. Se ele é justo, ele faz fazer se cumprir a sua palavra. E a condenação para aqueles que morrem sem Cristo. O inferno, gente, ele existe. A condenação eterna, ela existe. É por isso que estes homens de Deus, eles chegam diante de Deus e eles tremem. Eles estremecem, eles, Senhor, me perdoa, purifica-me, não deixa eu pecar não. É isso que esses homens de Deus estão fazendo aqui. Agora tem uma frase muito interessante, que eu vi Daniel falando aqui várias vezes, que ele diz assim, ó, durante o capítulo 9, eu vi aqui no mínimo 2 vezes. Ele diz assim, Senhor, a ti pertence a justiça e a nós pertence a confusão de rosto. O que é que Daniel quer dizer com isso? Gente, a expressão confusão de rosto, ela é traduzida em algumas versões como vergonha. Ele diz assim, Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós só pertence a vergonha. Gente, a gente tem que ter vergonha por sermos pecadores, não é orgulho não. Quando a gente fala sobre a graça de Deus, que nós somos salvos, não pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Tem gente que imagina o seguinte, se a gente é salvo pela graça, então eu vou pecar. Não é de graça? Então eu vou pecar. E um dia Deus vai me salvar. Gente, não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia nos ensina a termos vergonha do nosso pecado. A tremer na presença de Deus, porque somos pecadores. Lá na carta de Tiago, o Tiago ele fala o seguinte, tu crês em Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Veja só, até os demônios creem e estremecem. Gente, o que é que a gente está fazendo com a nossa vida? A gente está pecando, desagradando a Deus e a gente está sendo até pior do que um demônio. Porque o demônio ele sabe que Deus existe e estremece na presença de Deus. E a gente peca e Deus tá nem aí não. Gente, é como diz a expressão popular. A tua face não treme não quando tu peca não. Tu não sente o peso da mão de Deus quando tu peca não. O pecado ele desagrada a Deus, meus irmãos. Ele desagrada a Deus. O pecado ele traz justiça sobre nós, ele traz juízo. Nós devemos mudar as nossas atitudes. Nós devemos mudar, nós devemos buscar a Deus em oração e jejum e buscar por transformação, como aqui o profeta Daniel faz no capítulo 9. Porque Deus ele é real, Deus ele existe. E nós somos pecadores dignos de condenação. Mas além de Deus ser justo, além dele ser justo, Deus também é misericordioso. E é aí onde está a nossa esperança. Olha o que é que diz aí o versículo 10. Desculpa, irmãos, versículo 18. Daniel, capítulo 9, versículo 18. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus, ó. Olha como é a oração de Daniel, ó. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Agora prestem bem atenção, irmãos, ó. Porque lançamos as nossas súplicas, presta atenção, ó, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Gente, Daniel, ele reconhece a graça de Deus. Ele reconhece que a salvação é pela graça. Ele reconhece que é Deus que é misericordioso. Nós não somos salvos, não é pelos nossos méritos, não. Não é porque nós somos pessoas boas, não. Nós lemos aqui no início do culto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. E o que é graça? A graça é o favor que Deus nos fez. Um favor que a gente não mereceu. O que foi que Deus fez? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Para que assim nós pudéssemos ser salvos. Jesus é o justo morrendo pelos injustos. Cristo foi sacrificado lá na cruz para nos salvar. E é essa a diferença, gente. Prestem bem atenção aqui. Essa é a diferença entre a religião verdadeira, entre a fé verdadeira e a fé falsa. A fé falsa ensina que você é salvo pelas suas obras.
A fé falsa, ela ensina que você tem méritos diante de Deus. Mas a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que é ensinada pela palavra de Deus, ela diz que você é um pecador, digno de condenação. Mas que nós temos um Deus que é misericordioso e Ele lhe perdoa. Ele quer derramar esta graça sobre você, esse perdão sobre você, este amor sobre você. Mas você tem que reconhecer isso. Você tem que reconhecer que é um pecador. Você tem que chegar diante dele e pedir: Senhor, me perdoa. Senhor, muda a minha vida. Gente, a mensagem que Jesus Cristo pregava aqui nesta terra, quando ele esteve aqui nesta terra, é essa. Jesus não pregava paz e amor como se fosse um hippie dos anos 70, não. Porque tem gente que pensa que Jesus é aquele hippie dos anos 70, cabelão, vestido todo folgadozão. Gente, não é não. Jesus, ele veio ao mundo e ele diz: arrependa-se e creia no Evangelho. Essa palavra arrependa-se implica que você tem que se arrepender de algo. E esse algo é os seus pecados, os meus pecados. Isso é diário, é uma luta diária. Gente, a gente não pode mentir e não sentir o peso da mão de Deus, não. A gente não pode praticar a fornicação e não sentir o peso da mão de Deus, não. Se você não sente nada é porque você está longe dele. Você não vê. Busque a Deus, irmãos. Sentam isso, entendam isso. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos a Ele. É isso que a palavra de Deus diz aqui em Daniel, capítulo 9. Eu vou ler mais uma vez. Mas não é fiado em nossos méritos. Nós não estamos buscando a Deus porque nós somos bons. Nós estamos buscando a Deus porque Deus é bom. Olha o que é que Daniel diz lá no versículo 18. No final do versículo: não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiada em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Gente, isso está tão claro. Mais claro do que isso aqui, só se botar todos os holofotes do mundo sobre esse texto. É na justiça de Deus, não é na nossa, é na misericórdia de Deus. Eu fico muito triste, eu, às vezes até com raiva, quando eu abro para ver uma pregação e tá lá aquele pregadorzão bonitão, falando as coisas lá e dizendo que é você que merece a salvação. Não é. Nós não merecemos. É pela graça, é pela misericórdia de Deus. Hoje é errado você chegar para a pessoa e dizer assim: olha, cara, tu não vai se dar bem, não. Hoje é errado você chegar para a pessoa e dizer assim: cara, tu tá errado. Vocês já pararam para pensar nisso? Até a psicologia que está nos ensinando que a gente tem que chegar para as pessoas e colocar as pessoas para cima, né? Tem que incentivar as pessoas: olha, parabéns pelo que você fez, parabéns porque você é uma pessoa maravilhosa, parabéns porque você é uma pessoa boa. Os evangelistas hoje saem para pregar na rua e dizem assim: olha, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa maravilhosa. Gente, não é isso que a Bíblia nos ensina, não. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos pecadores. É nós aqui, não é só vocês, não, é eu também. Então, quando a gente vai anunciar o evangelho às pessoas, a gente tem que deixar isso bem claro. Somos pecadores. Alguém já disse aí no passado que o evangelista é alguém, é como se fosse um mendigo, que fala a outro mendigo onde é que tem pão. Essa é a verdade. É um pecador que chega para outro pecador e diz: ó, nós encontramos perdão para os nossos pecados. Cristo, o pão da vida. Essa é a mensagem evangelística. Não é autoajuda, não é colocar a pessoa para cima, mas sim falar a verdade. Mas essa verdade é dita com amor. É com amor, porque é assim que Deus, ele age, é com amor. Mas um dia, meus irmãos, que isso fique bem claro, está chegando esse dia em que a ira de Deus será derramada sobre esta terra. Lá na cruz do Calvário, Deus derramou a sua ira sobre seu Filho Jesus Cristo, para que possamos ser salvos. Então aquele que crê em Jesus, aquele que coloca a sua confiança em Cristo é salvo dessa ira que está por vir. Porque um dia essa ira virá. Como diz lá no livro de Apocalipse, né, que a ira de Deus vai cair sobre a terra. A expressão tem as 7 taças da ira. Deus vai julgar esse mundo. Todos esses políticos corruptos, Deus vai julgá-los. Seja de direita ou de esquerda, Deus vai julgá-los. Agora eu pergunto a cada um de vocês: e vocês vão estar como diante de Deus? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, não é para você estar na mente de vocês. Fulano de tal deveria estar ouvindo isso. Fulano de tal deveria estar aqui para ouvir isso aí, porque fulano é pecador.
Aquele ali é pecador, ele devia estar ouvindo essa mensagem hoje. Não, gente. Olhe para você. É para você. Se você está aqui hoje, é porque Deus queria que você estivesse aqui hoje. Olhe para você. Eu sou pecador. Eu. Um dia vou estar diante de Deus. E eu posso receber a culpa que está imposta sobre mim, ou eu posso simplesmente confiar em Cristo e Cristo ter levado essa culpa no meu lugar. Esta é a mensagem da Bíblia. Creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Santo Deus, por mais uma vez, por estarmos